O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Pode passar. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Pode passar. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Pode passar. E a força do rei ama o juízo, tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Isso não é mais do que palavras, isso é o poder de Deus. Você precisa conhecer. E o profeta Oséias, ele diz que nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. E eu quero te dizer que toda a eternidade você vai conhecer a Deus. Porque Ele é inesgotável. A medida que você conhece dEle ainda é muito pequena diante da grandeza que Ele é. E quanto mais você conhece, mais você quer dEle, mais você desfruta dEle. Eu não sei qual foi a caixinha que você já abriu de Deus, mas eu quero te dizer, tem muito mais. É uma fonte inesgotável, amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito de revelação, Senhor, do conhecimento da sua glória, possa, Senhor, ministrar, abrir os nossos olhos, abrir o coração, gerar fé, gerar vida com o conhecimento daquilo que Tu és, em nome de Jesus, amém? E eu quero perguntar, nesse tema, a grandeza de Deus, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quão grande Ele é? Qual é o tamanho? Qual é a expressão de Deus na sua vida? Porque, irmãos, muitos chegam aqui na igreja desanimados. Poxa, Deus não está fazendo nada na minha vida. Poxa, não está acontecendo aquilo que eu queria. Poxa, Deus abençoou o vizinho, mas não abençoou lá na minha casa, o meu pequeno campinho. Eu queria tanto ter isso, mas eu não tenho. Onde está Deus? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Conhecer a Deus, diz a palavra, é a essência da vida eterna. O que é isso? Jesus disse, e a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a seu Filho a quem enviaste. Sabe, você precisa conhecer a Deus. Um homem que conhece a Deus não teme. Um homem que conhece a Deus fica firme. Um homem e uma mulher que conhece a Deus sabe em quem ele tem confiado. Eu sei em quem tenho crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, segundo o poder dele que opera em mim. Essa é a palavra que não volta vazia. Você precisa conhecer mais dele, não de si mesmo. Porque quando você olha para você, você vê a fragilidade, você vê os seus problemas, você vê suas derrotas, você vê suas fragilidades, você vê o seu medo e você precisa conhecer a grandeza, a excelência, o poder, a quem você serve. Sabe, adoração tem a ver com prostração. Adoração tem a ver com aquele que você adora, aquele com que você admira, aquele com quem você se inclina. E quando você olha para essa grandeza e você se expõe, você se humilha, você se diminui diante daquela grandeza, o braço forte, a mão forte do Senhor Jeová, ela pode vir sobre as nossas vidas. Sabe, Deus quer que você conheça os segredos dEle, os segredos do coração dEle, que não é uma coisa blindada. Você precisa continuar a buscar e a conhecer a Deus, amém? Aleluia. Deus só pode ser conhecido porque Ele se revelou a nós. Você sabe que você pensa que você aceitou Jesus e você entregou a sua vida para Jesus, mas na verdade foi Deus que se revelou a você. Ele foi lá no cantinho da sua casa, lá no dia que você conheceu tal pessoa, ou no dia que você estava planejando algo e alguém abordou você. Você já estava no coração dele, na eternidade, na fundação da criação. Lá estava seu nome. E a Bíblia diz que o nome dele está escrito na palma das suas mãos. E ninguém te arrebata das mãos dele. Ele é grande, ele é poderoso, amém? Abacuque 2,14, pode colocar aqui para mim, por favor?
Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe, está havendo um tempo onde nós estamos vendo muitos eventos na natureza que nos têm assustado de uma maneira recorrente. É toda semana, né? Mal passamos a semana lá com aquela tragédia do litoral norte, veio uma da China. Vocês viram? Né, as lavas tomaram tudo, todo aquele lugar, um lugar de carvão, né? Assolou e matou todo mundo. Quantos eventos você tem visto a natureza gemer? Porque a palavra disse que isso ia acontecer. Quantos eventos nós temos visto? Porque Deus tem dito e vai ser. E nós cantamos hoje duas músicas, né? Falando da volta de Jesus, né? Irmãos, se preparem, porque Ele está às portas. E você tem que estar pronto. Porque se você não estiver pronto, você vai ficar. E você não quer ficar, né? Nós já falamos sobre isso. Esse assunto nós já ministramos agora no nosso jejum sobre a volta de Jesus Cristo. Sabe? É tempo da igreja se posicionar. Então, você precisa ficar cheio do conhecimento da glória de Deus. Sabe, você talvez tenha um conhecimento técnico da sua formação para profissional, talvez um conhecimento na cozinha, no seu trabalho. Tem muitas coisas que você tem conhecimento, mas tem um conhecimento que você precisa ter. Quem é o seu Deus? O que Ele pode fazer por você? Então, Jesus disse, né, que Deus, ele se quis se tornar conhecido através de quem? Através da face de Cristo. Quando você olha para Jesus, diz que é a expressão máxima da glória de Deus. Quando você olha para Cristo crucificado, Ele é o Verbo encarnado que se fez homem e morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida abundância. Nós conhecemos essa verdade, mas ela precisa estar nos nossos corações. Ela tem que fazer sentido no dia H para você. Não é ninguém que simplesmente morreu, simplesmente foi o Filho de Deus que morreu por você. Você acha que você não é um amado, uma amada? Você acha que você está esquecido? A maior necessidade da igreja é conhecer a Deus. Então, fala, Senhor, eu quero te conhecer. Num novo nível. Porque você já tem uma medida de Deus, mas essa medida pode crescer. E quanto mais você crescer em Deus, eu posso te afirmar, mais abençoado você será. Mais próspero você será, mais saudável você será, mais cheio da vida de Deus você será, mais cheio de fé você será, mais frutífero você vai se tornar. Mas você precisa se achegar. E a grande incomparável, né, grandeza de Deus tem atributos. Deus tem atributos, qualidades, predicados que só Ele tem. E eu gostaria de ler um texto com vocês em Isaías 40. E esse texto vai falar um pouco de quem é Deus. Eu acho esse texto fantástico. Eu já li ele algumas vezes e realmente eu me emocionei. Pode colocar aqui. Eu vou ler aqui e vocês acompanhem aqui, tá bom? Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que nada é. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comprareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro e cadeias de prata, forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra,
cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, a grandeza de Deus, ela é incomparável. Deus, Ele é autoexistente. Ninguém criou Deus, Ele mesmo criou todas as coisas. Muitas pessoas, muitas religiões, muitas filosofias têm deuses que não se movem, que não se falam. E muitos de nós, às vezes, não colocam a confiança naquele Deus poderoso, que criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou você de uma maneira assombrosamente maravilhosa, diz Salmos. Ele é eterno, o seu Deus, o meu Deus é eterno, Ele é o Pai da eternidade. Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é imensurável, Ele é imutável. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, é o fim. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é transcendente, Ele é soberano. Nem o céu dos céus pode contê-lo. Sabe que esse céu que você olha aqui, não pode conter Deus. A Bíblia diz aqui de uma maneira muito preciosa, que Ele pegou as águas com a concha das suas mãos. Que águas são essas? Oceano Pacífico, Atlântico, Índio, Mediterrâneo, Mar Egeu. Ele pegou como? Com a concha das suas mãos. Faz uma concha. Você imagina o tamanho dele para ele pegar todo esse mar daqui da terra? É muito poder. Ele é espírito, Ele é amor, Ele é luz, Ele é fogo consumidor, Ele é bondade, Ele é justiça, Ele é misericórdia, Ele é justo. E Ele reparte conosco muitos dos seus atributos. Sabe, Isaías retrata Deus aqui, nesse texto, a grandeza dEle na criação. Esse universo não veio existir por um Big Bang, por um fruto de milhões de anos. Esse planeta, ele tem um nome, esse universo tem um nome. Ele foi criado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele a quem você serve, a quem você se alimenta, aquele de quem você depende, aquele que é poderoso para fazer mais por você. Sabe, esse mundo, ele não foi feito de uma explosão cósmica. Esse mundo foi criado pelo seu e o meu Deus. E qual que é a relação de Deus com esse mundo? Fala para mim. Nós vamos entender agora, a relação é de amor e propósito. Diga amor e propósito. Amor e propósito. Você está envolvido num grande lance de amor, de romance de amor com Deus, pelos seus filhos. E tudo que Ele quer é as nossas vidas perante Ele. Agora, você sabe que nós damos as costas para Deus? Nós esquecemos de Deus a grande maioria do tempo da nossa vida? Porque nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, que nós esquecemos dessa grandeza e desse poder. Será mesmo que Ele não está vendo o que está acontecendo na sua vida? Porque Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele intervém em tudo. Aos seus anjos Ele dá ordem ao nosso respeito, para que nos guarde de dia e de noite. A Bíblia diz que Ele não dorme, que não toscaneja,
que Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Ele é poderoso. Amém, irmãos? No verso 12, então, nós vemos aqui, pode colocar aqui para mim, que com a concha das suas mãos, Ele segura as águas do mar. Consegue imaginar o tamanho desse seu Deus? Mas, Ele mede os céus, que não é esse céuzinho que nós estamos vendo aqui, porque é os céus dos céus. Existem 3 céus que a Bíblia nos ensina. Diz que Ele mede, sabe como? Com a palma das mãos dEle. Você acha que é pouca coisa? Quando olhamos o céu, ele é maravilhoso. Só que o nosso planeta é um ponto pequenininho dentro dessa grandeza, desse universo. Esse universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Então, para nós percorrermos a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 93 bilhões de anos para conhecermos. Só que Deus diz que mede como? Olha a grandeza do seu Deus. Isso deve falar algumas coisas ao seu coração. Porque às vezes você está achando que tem coisas muito pequenas que estão atrapalhando a sua vida e que Deus não pode resolver. Mas Ele pode. Amém? Ele mediu os montes e onteiros com uma balança de precisão. Você já pensou Deus medindo? Pegando tudo que é montanha, tudo que é vale, essas coisas maravilhosas que a gente vê por aí, medindo numa balança de precisão. Você já pensou que grandeza é essa? Eu fico assombrada com as coisas de Deus e maravilhada, porque nós vamos ouvir algo daqui a pouco que me deixa muito comovida, né? João, quando estava na ilha de Patmos, a hora que ele tem uma visão de Jesus, a ilha de Patmos é o último lugar, ali onde Apocalipse foi revelado para João. E João, quando vê aquela imagem de Jesus, ele cai como morto aos seus pés. Tão glorioso, tão majestoso, tão lindo, tão gracioso. Ele caiu como morto. Você já pensou você dar como morto? Se eu encontrar com Jesus, você dá como morto? Você sabe quando Jesus ele foi preso, ali os seus algozes, os romanos vieram prendê-lo, diz que ao chegar perto de Jesus, eles caíram, eles não conseguiram chegar perto, tamanho o poder, a majestade, a glória de Deus. Irmãos, às vezes nós estamos orando, recebendo unção de outros irmãos, e às vezes sentimos algo, né, gostoso, diferente, falando, nossa, vou cair aqui, não. Você imagina você ter essa imagem de Jesus glorioso, majestoso, poderoso, porque é esse o Senhor que você tem, que você serve, e você cair como morto aos seus pés, por conta da glória dEle. Aleluia. Sabe, no verso 26 também diz, que as estrelas, milhões de estrelas, são também contadas por Ele, uma a uma. Quantas estrelas vocês acham que nós temos aí? Não dá para contar. Mas existem uns cientistas que eles gostam de dar um palpite, que as estrelas são como as areias do mar e da terra. Não dá para contar. Só que a palavra de Deus diz que Deus conhece todas pelo... Você já pensou se contar tudo isso de estrela e conhecer? E Deus diz que quando Deus chama as estrelas, elas se apresentam. É muita glória, é muito poder, é muita majestade. O Deus que nós servimos é maravilhoso. Aleluia. Outro aspecto, Ele conhece cada uma delas pelo nome. Sabe, Isaías fala dessa grandeza para nós, num tempo onde Deus tem sido banalizado. Você vê como as pessoas querem ridicularizar Jesus, ridicularizar a Deus, e comparar os nossos deuses com outros deuses, como se isso fosse possível. Quando você não conhece o seu Deus, você também pode equipará-lo a qualquer outro Deus aí que alguém sirva. Sabe, muito cuidado. Porque muitas vezes nós também vamos lá, embarcamos naquela, todos os caminhos levam a Deus. Mentira.
há um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura, só Ele transforma. Amém? No verso 13 e 14, qual é a grandeza de Deus em relação ao conhecimento? Vamos ler o verso 13? Coloca aí para mim, por favor. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Como ele tomou ele conselho? Ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? O profeta Isaías aqui, ele está fazendo aquelas perguntas retóricas para nos fazer pensar. Quem foi que instruiu a Deus? Ele é a fonte de todo saber. Ele é a fonte de todo saber. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Não tem nada para Deus que seja difícil. Qualquer homem instruído ou que receba a instrução vai ter entendimento. Mas e quem instruiu a Deus? O cientista tem porque ele é instruído, o médico tem porque ele é instruído, mas quem instruiu a Deus? Deus não aprendeu, Ele é a fonte do aprendizado. Ele é a fonte da ciência. Ele é a fonte do saber. Quão grande, magnífico é o nosso Deus. No verso, coloca para o verso 15 e 18. Vamos ver aqui esse versículo. Aleluia. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Já viu pó na balança? Faz algum peso? Está falando que as nações é como um pingo. Sabe quem já tem goteira, teve goteira em casa? Aquele pingo. Deus vê as nações. Pensa aí. Hoje talvez você olhe para a Rússia e fala, nossa, que armamento militar. Nossa, que nação poderosa que pode destruir o mundo com as suas armas. E você às vezes tem medo. Sim ou não? Mas eu quero te dizer, Deus olha para a Rússia e fala, isso para mim é como um pingo d'água caindo num balde. Pum! Esse Deus é poderoso, irmãos. E Ele diz também que é como pó na balança, não pesa nada. Joga um pó na balança, nem mexe. Sabe por quê? Porque o Senhor disse, isso não é nada para mim. Você sabe que na batalha do Armagedon, a última batalha que vai haver em Jerusalém, é uma batalha espiritual, e aquela batalha não é uma batalha de guerra, de bombas, porque o Jesus disse, lá na sua palavra, que sabe como que ele vai destruir os seus inimigos, aqueles exércitos enormes que vão estar ali? Eu penso que vai estar a China, a Rússia, vários países e muita ajuntamento de gente, com o sopro da sua palavra. Isso não é nada para Deus. Eu quero te perguntar, você está com medo do quê? Do que você tem medo? Quem é Deus para você? Quem é esse Deus que você serve? Ele precisa esse conhecimento, esse pertencimento, essa escolha que você fez, fala muito bem de quem você representa. Isso precisa estar certo dentro de você. O diabo vai tentar o tempo todo denegrir a imagem de Deus para você, a sua imagem para você, mas o Senhor te diz, eu sou grande, eu sou forte, olha para mim, eu venci e você vai vencer, amém? Salmo 2 diz que Deus ri deles, dessas nações, kkkkkk. Sabe aquelas coisas que escarnecem Deus, aquelas pessoas que zombam de Deus, que zombam de Jesus, às vezes da sua fé você quer até defender Deus, né? Não precisa. Deus ri deles, Deus fica dando corda. Vai. A hora certa vem o juízo. Porque o Senhor não se escarnece e não se zomba. Deixa que a justiça é Ele que faz. Amém? O profeta Daniel diz, o povo que conhece a Deus é um povo forte. Se você soubesse quem está com você, a gente diz muito, né? Aquele que está dentro de você é mais forte, maior o que está em nós, tudo posso naquele que me fortalece, mas isso não pode ser a história da carochinha, um blá, 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 mole, sem estrutura, sem raiz, no dia D.
no dia ruim, no dia que você quer largar tudo, no dia que você acha que ninguém se importa com você, que ninguém ouviu, eu quero te dizer, Deus te ouve todo dia, Ele te vê, Ele te perscruta, porque Ele passa na terra procurando corações, adoradores em espírito e em verdade, Ele sonda, Ele te percebe, Ele te conhece, Ele te provê, Ele te protege, Ele te guarda, Ele tem uma aliança com você. Amém. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. No verso 19 a 21 eu quero ler também a grandeza de Deus em relação aos ídolos. 19 a 21. O artífice funde a imagem, e o ourives cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Acaso não sabeis, porventura não vis, não vos tem anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é Ele que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. Sabe, o ser humano, por ter desprezado o conhecimento de Deus, inculcando-se por sábio, tornou-se louco. O que ele fez? Ele fez imagens para ele. Irmãos, que loucura, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que nós temos que fazer uma outra imagem? Porque a imagem que reflete é a de Cristo. Mas muitos separam essa imagem, essas imagens, essas idolatrias, e buscam outros deuses, buscam outras forças, seja lá o nome, qual que você queira dar. É loucura. Nós já temos um Pai, nós já temos um Criador, nós já temos o oleiro, nós somos um vaso de barro na mão do oleiro, sabe? O homem quer transformar o Deus incorruptível em coisas corruptíveis. Pode uma coisa dessa? Você quer falar com Deus que não fala, que não se move, que não tem força? Que loucura! Porque o Deus eterno, Ele fala e você ouve. Ele está, porque quando a presença dEle vem, você sabe que Ele está. Que loucura! Pessoas tão cultas se transformam em tão ignorantes espirituais. Quanto engano! Diz que lá no Japão tem um templo onde se adora o órgão masculino. Existe um outro templo também de shintoístas lá, onde a fumaça que sai daquele Buda, as pessoas querem ficar mergulhando e aspirando aquela fumaça para receber o poder daquela entidade. Fora as loucuras que a gente sabe aqui no Brasil, né, irmãos? Sangue de não sei quem, pipoca de não sei o quê. Que loucura, nós temos um Deus excelente, grande, poderoso, fiel, bondoso, amoroso. Ídolos que não podem salvar. Mas também vemos a grandeza de Deus em relação aos príncipes, verso 22 ao 25. Olha só. É Ele que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Esses príncipes, esses reis, esses grandes líderes, eles são como, o que diz? Nada. Aqui falou nulidade, né? Agora imagine esses homens que passaram aí pela terra, né? Os faraós, lembra dos faraós do Egito? Homens poderosos daquela época, né? Nabucodonosor, Napoleão Bonaparte, Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, cadê esses caras? Está debaixo do pó da terra, mas o nosso Deus está no seu trono. Ele é poderoso, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele é
forte. O nosso último inimigo, Ele já venceu. Ele já pegou a chave do inferno e da morte. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? Essa verdade de quem Ele é, ela tem que estar dentro de você como uma roupa. Eu sei quem eu sou. E eu sei em quem tenho crido. E o meu Deus é poderoso para fazer grandes coisas nesses dias na minha vida. Amém? Amém. Aleluia. As implicações da grandeza de Deus na sua vida. Às vezes, você está lá com problemas, conflitos existenciais, dores na alma, um mal-estar no seu casamento, talvez um mal-estar financeiro, talvez uma crise pessoal dentro da igreja. Eu não sei. E muitas vezes você acha que Deus não está vendo nada. Ele não se importa. Sabe, muitas vezes a gente quer até encurralar Deus na parede. O Senhor não vai fazer nada, como se Ele não estivesse fazendo. Como se Ele não estivesse trabalhando. Deixa eu ler aqui com você no verso 27. Aqui ele diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Ou seja, Deus não está me vendo. Deus não está vendo meu problema. Ele não vê, Ele não sente. Você não vê o que eu estou sofrendo? E o meu direito passa despercebido ao meu Deus? E aí vem o profeta e diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador, nos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor? Você pensa que Deus não está vendo? Você pensa que o Senhor não sabe as críticas que você tem em relação a Ele? Por que Ele tem demorado? Por que isso tem acontecido com você? Porque as coisas estão do jeito que estão? Ele sabe tudo. Ele conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha. A Bíblia diz que a palavra ainda não nos saiu à boca e Ele já conhece todas. Ele está bem perto. Ele está envolvido no processo até que Ele venha, até que Ele volte. Ele quer que você continue. Ele te toma pelas tuas mãos. Sabe quantos livramentos de Deus você teve para chegar aqui hoje? Quantas coisas Deus já tem feito na sua vida? Eu quero te dizer nessa noite: acorda! O seu Deus é poderoso. Ele te ama, Ele te chamou, Ele te adornou. A Bíblia diz que Ele nos predestinou, nos justificou para uma grande obra, maior da que você está pensando, maior do que seu mundinho. O seu mundinho do arroz, feijão, trabalho, casa, igreja. Feijão, arroz, trabalho. Para! Tem muito mais. O seu Deus é grande, é poderoso, Ele está investindo na sua vida para algo glorioso. Põe na sua cabeça, se você não viver um cristianismo onde envolve a eternidade, você vai ser o mais infeliz dos homens. Porque o que está te esperando é a eternidade. E você precisa viver como se vive na eternidade. E como se vive na eternidade? Conheça Deus e prosseguindo em conhecê-lo. Conheça todo dia, e você vai saber quem Ele é, e como se portar, e como receber, e como dar tudo aquilo que Ele já nos tem dado. Amém? Amém. Deus está sabendo de tudo a seu respeito. Fala para a pessoa do seu lado: Deus está ligado. Deus não se cansa de cuidar de você. Não há Deus como nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você está dormindo, roncando, se acabando no sono, Ele está trabalhando por você. Quem é um Deus que se importa assim conosco? Ele não se cansa de dar você o pão de cada dia. Ele não se cansa de preservar você, de te proteger, de te guardar. Ele não se cansa de ouvir suas orações. Ele não cansa de te perdoar os seus pecados. Ele vigia você. Ele não toscaneja, Ele guarda e Ele conduz. Esse é o nosso Deus. Amém. Sabe, há uma promessa no verso 29, diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Tem alguém sem vigor aqui?
Ele tem vigor para dar para você. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águas, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe, aqui nós estamos falando de jovens, mas eu quero falar algo. As lutas da nossa vida, elas não são enfrentadas no vigor da nossa idade. Qualquer luta, seja a idade que você for, você pode ser jovem, se você não tiver a força de Deus, você não vence. Você precisa da força de Deus, que é essa força que Ele diz faz forte ao cansado. Quantas vezes você quis desistir e a força dele operou sobre você? Quantas vezes você desanimou e a força dele te alcançou? Quantas vezes você falou um monte de abobrinha? Ele veio ao seu encontro. Ele até esqueceu o que você já falou. Você vai precisar de uma força maior que um vigor físico. Eu gosto muito, em Efésios fala que nós devemos nos fortalecer na força do seu poder. Aquele dia que você está marromeno, eu falo para Deus, Senhor, me fortalece na força do seu poder. É diferente. É diferente. Se você está se sentindo fraco espiritualmente, como homem, como mulher, fala, Senhor, eu quero ser forte na força do seu poder. Você precisa de uma força maior que o vigor, do que a força da sua inteligência. Você precisa de uma força que vem do céu, que vem de Deus. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sabe? Salmo 103:5 diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Sabe que tem uma história da águia, que a águia tem um momento da vida dela que ela fica sem força. E aí ela vai para os altos céus, vai para as montanhas mais altas, e lá ela quebra o seu bico, troca as suas penas, troca as suas asas, para ela ter voos mais altos. Talvez você está no momento da sua vida assim, onde você precisa ser um pouco mais recluso, para você se preparar para um novo tempo. Mas eu vou te falar, esse lugar alto que você tem que ir é na presença de Deus. Amém. Porque é Ele que vai te fortalecer. Amém? Amém? Aqui nesse texto, né, você vai ver que Deus fala sobre uma direção. Os jovens, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas. Sobem com asas como águias. Diga, sobem. Depois diz, correm. E depois, caminham. Há uma ação aqui descendente, não ascendente. Poderia ser assim, não ficaria melhor assim, ó? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e caminham, correm e sobem. Não era assim? Não era melhor? Mas não, está num plano descendente. Por quê? Porque subir é muito mais, é para poucos. Quando alguém sobe, não é todo mundo que sobe, vamos dizer, fulano subiu na vida, né? A gente usa muito essa expressão. Mas quando nós vamos falar de sobe, não é, são poucos que sobem. Não estou falando só na vida. Correm, a maioria dos jovens correm. Mas caminhar é uma rotina para todo mundo. Então, as suas energias são consumidas na rotina do caminhar, no trabalho do dia a dia, lá aquele arroz com feijão. E é por isso que Deus diz aqui, ó, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, no arroz com feijão, no dia a dia da sua vida cristã, naquilo que você tem que fazer todo dia, naquilo que não é o extraordinário, você não vai se fadigar. Ele vai te dar força para você vencer. Amém? Amém? Deus quer renovar suas forças. Veja como Ele é grande. E Jó 42, 1, 2, coloca para mim aqui, por favor. Que horas são, gente? Tinha um reloginho ali, não está funcionando. Nossa, eu estou com tempo, hein? Olha que maravilhoso, irmão. Vocês sabem que Jó foi um homem tentado pela permissão de Deus, né, por Satanás, e Jó foi um cara que foi trabalhado no sofrimento. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua casa, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo.
E olha o que ele fala no processo, depois de ter conhecido a Deus. Pode ir. Vamos lá. Então respondeu Jó, pode ir, ao Senhor. Bem sei que tudo e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha que palavra maravilhosa. Bem sei que tudo pode. Você pode falar isso para Deus? Fala aí. Bem sei. E que nenhum plano, porque Ele tudo pode. Não há um conforto no seu coração. Não é gostoso demais saber que você tem um Deus tão grande, que tudo pode, nenhum plano pode ser frustrado, ou seja, não se preocupa, deixa Ele cuidar de você, deixa a grandeza dEle te envolver, Ele sabe de todas as coisas. Haja paz no seu coração, haja esperança. Ontem nós estávamos numa capacitação de liderança, e o pastor Ezequiel trouxe uma revelação para nós, onde os céus estavam abertos e os anjos subiam e desciam. E eu tive uma visão naquela hora. Como nós não sabemos desfrutar das coisas que Deus tem para nós. Sabe por quê? É uma questão de filiação. É uma questão de natureza. É uma questão de filiação. É só ir lá e buscar. Igual você abre a geladeira da sua casa. Você vai lá e pega, não é? Deus quer que você seja assim. Deus quer que você desfrute do que Ele tem para você e que Ele confie. E para terminar, algo tão maravilhoso, abra para mim Apocalipse 1. Ai, que palavra maravilhosa. Aleluia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrito, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos parar aqui. João estava na ilha de Patmos. Ele estava preso numa colônia. Ali era o pior lugar da terra para se estar, estava sozinho. Mas ele disse aqui que não foi nenhum rei que mandou prender ele, nenhum governador. Sabe o que ele disse? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, eu estou aqui nessa situação. É por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que você está onde você está. Não é por causa do seu chefe, não é por causa do seu marido, não é por causa do irmão, não é por causa da igreja, não é por causa da crise. Deus tem um plano maior em tudo isso na sua vida. Aleluia. Você precisa reconhecer, a Bíblia diz, reconhecer em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém. Aleluia.
Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Presta atenção. João ia falar, recebendo a revelação para essas 7 igrejas. E aí, o que ele diz? Que ele viu 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros, quem estava? Um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. João diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Sabe, nós falamos ali da grandeza de Deus. E eu quero te falar agora da grandeza incomparável de Jesus. É incomparável. Aqui nesse verso, quando ele diz, quando ele tem essa visão e João vê Jesus como semelhante a um filho de homem, como vestes talares e cingido à altura do peito, como uma cinta de ouro, ele está falando que Jesus está aqui como o Senhor dos senhores, o sumo sacerdote. Sabe quem é o sumo sacerdote? Aquele que te representa diante de Deus. Sabe por quem você é representado? Pelo Senhor Jesus. Aleluia. Ou seja, a sua ficha está limpa. Aleluia. Porque o sumo sacerdote, ele já perdoou todos os seus pecados. E você pode se apresentar a Deus. Você pode chegar, a Bíblia diz que nós podemos chegar ao trono da graça. Sabe como? Ousadamente. Quem que é ousado? Ousado é alguém chegar lá na sua casa, né? Na minha casa tem muita criança que frequenta, e tem uns que vai lá, abre a geladeira, que não são os meus filhos. A gente ri, né? Acha engraçadinho, né? Uns da mãe acham que é meio falta de educação. Mas não é ousadia? É ou não é? Deus quer que você também seja ousado assim, chegar na casa dele e falar: tudo é meu, papai. Aleluia. Eu sou teu, tu és meu, e tudo que o Senhor tem é meu, e misturou tudo. Mas você fica cheio de coisa, porque você está cheio de acusação. Porque você não orou, porque você não jejuou, porque você não foi na célula, porque você não fez o que você deveria ter feito, e você acha que não pode pedir as coisas para Deus? Você precisa conhecer a grandeza do seu Deus. Amém? Mas a Bíblia também fala que ele tem as 7 estrelas na mão direita. O que é isso? As 7 estrelas representam a igreja do Senhor. Ele tem a liderança da igreja na mão. Ele tem a liderança da célula na mão. Tudo é dele, a casa é dele, o povo é dele. Não tenha medo. Não tenha medo de liderar uma célula, porque é Ele que te conduz, é Ele que te capacita, é Ele que te levanta, Ele te fortalece, Ele te dá a palavra, Ele te dá unção. Nós não temos nada se do céu não nos for dado. Amém. Tudo está nas mãos dEle. Ele tem a liderança de tudo. Não se preocupa com a igreja A, B, C, D, célula. Não se preocupa. Tudo é dEle. Ai, como isso é libertador. Tudo é dEle. Aleluia. E a Bíblia também fala, maravilhoso, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Alguns falam como a neve, né? Isso fala que Ele é um Deus eterno, Ele já existia, né? Quando Ele diz lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, já estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é eterno. Você confia num Deus eterno? Eu confio. Antes que Abraão existisse, Jesus disse: eu sou. Ele já era. Ele te conhece. Ele planejou o seu nascimento para esse tempo. Amém? Ele também diz que ele tem olhos como chama de fogo. O que representa? Ele é onisciente, nada fica oculto aos seus olhos. Nada.
Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Ele conhece. Sabe quando você recebe uma palavra, que você fica até emocionado, porque você sabe que só você sabia aquilo. Aquela palavra-chave que você usou para falar com Deus, ou no seu pensamento, veio à tona, alguém traz essa palavra, revelada, por quê? Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quando você chora. Ele sabe todo dia quando você levanta. Ele sabe como você está. A Bíblia também fala aqui no texto, pés como bronze polido. Fala da onipotência de Deus. Ou seja, ninguém resiste ao poder de Deus. Ele vai esmigalhar tudo. Ele vai colocar os inimigos debaixo dos nossos pés. Há uma ordem de Deus para o inferno, para o diabo, para o mundo. Está condenado. O mundo está condenado. Jaz no maligno. Não procure nada lá, porque tudo que está lá já está condenado. Procure ao Senhor. Busque a sua grandeza. Busque a sua fidelidade. A Bíblia também diz que Ele tem a voz de muitas águas. Uma voz, já ouviu a voz de uma cachoeira, não é gostoso? Você consegue imaginar essas muitas águas? É irresistível. É irresistível. Ninguém pode ir contra a sua voz. A voz dele despedaça o jugo, quebra as cadeias. A voz dele é como um trovão. Quando ele fala, acabou. Deus já falou seu coração? Acabou. Quando Deus fala para mim, calma, espera, acabou. Quando Deus fala, louve, acabou. Eu já sei, eu já tenho a direção. Quando Deus fala, vai ficar tudo bem. Eu confio, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Quando a palavra dEle penetra no nosso coração, é a poderosa, é a palavra de Deus, é a voz do Evangelho, é a voz da verdade, fazendo cumprir o seu querer no nosso coração. Mas também fala da espada afiada de 2 gumes. Deus, nosso Deus, é vitorioso. Sabe, naquele dia, eu falei para vocês, lá em Armagedon, vai sair uma espada afiada da boca dEle, que vai destruir todos os inimigos só com um sopro. Adivinha se você vai estar lá lutando com Ele. Fala, eu estarei lá. Você acha que você vai usar um fuzil? Uma bomba nuclear, você vai estar lá no bolso? Você vai ter uma palavra afiada aí na sua boca. E essa palavra no Espírito, essa palavra cheia de vida, carregada de unção, é essa que vai destruir os nossos inimigos. Sabe por quê? Porque tal pai, tal filho. A grandeza do Senhor, Ele fez com que nós também fôssemos grandes quando Ele deu o seu Filho por nós. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, glorioso. Você já ficou morto, como quando na presença do Senhor, prostrado, sem compostura? Alguém já ficou assim diante de Deus? Sabe aquele dia que você quer se jogar no chão, só ficar ali adorando? Sabe aquele dia que tem hora que você está chorando, mistura um pouco com secreção do nariz, mistura um pouco com desabafo, entrega, aquela coisa meio nojenta, mas gostosa. Isso acontece muito no encontro. Aleluia. É essa posição que você tem que estar diante dEle. Eu gosto muito que o Senhor diz, né, que nós devemos nos humilhar diante da potente mão. E essa mão, ela é poderosa, hein? Quão glorioso é o nosso Redentor. Quão maravilhoso é o nosso Salvador. Que história maravilhosa Ele escreveu a nosso respeito. Onde o nosso fim é sermos vencedores. Uma geração de reis, de profetas, de sacerdotes. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é dele. Você pertence a Ele. E a sua glória, sabe qual que é? É dizer, eu sou um filho amado. Eu separei esse louvor e eu quero que você comece a declarar a grandeza de Deus na sua vida. Para de declarar derrota. Para de declarar quem que você é, que você não muda, que você não faz, que você não tem, que você mimimi. Começa a declarar o que Ele é. Lá na sua casa,
A grandeza de Deus vai tomar conta daquilo que é pequeno, daquilo que está mirrado, daquilo que está morto, daquilo que está fraco, daquilo que está impossível. Halabashui alamahassurianda kalamanaia. Pode aumentar. Ralabashui alabaia. Labachá labalabás. Se posicione como um sacerdote diante de Deus nessa hora. Apaga as luzes aí para mim e põe esse som mais alto. Deixa ele te ouvir. Começa a declarar grandeza, grandeza, grandeza. Mais alto. Fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare a grandeza dele sobre você. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim. Ele é o alfa, é o ômega. Começo Oh, ele e tem as fim. chaves da morte na sua mão. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. É o meu Deus em todas as áreas da minha vida. Eu declaro a grandeza dele. Oh, Labashui, Alabaia, Alabassuri anda visitando a minha vida. Todos hão de ver Quão grande é o meu Deus. Oh, deixa a excelência, a grandeza dele. sobre tudo. Adore, adore, adore. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Bem forte. Quão grande Seja intenso, seja intensa. Declare a grandeza dele. Seja revestido desse poder. Seja revestida dessa unção. Na força do seu poder. Oh, os jovens se cansam. Oh, os velhos. Mas aqueles que esperam no Senhor subirão como asas, como águia. Correrão e não se fatigarão. Oh, em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Na minha vida. Fala, Maria, Ore katala bahasara la bahasara la bala bahasara bahas. Ala bala bahas. Oh, levante as suas mãos aos céus. Começa a declarar o quão Ele é grande na sua vida. O quão Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, segundo o poder dEle que opera em você. A sua vida não vai ser mais a mesma, porque você tem revelação da glória dEle. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver a grandeza dEle na sua vida. Aracatalabassuri andaracalabalabá. Alabahasu manaya. Labassuri andarabahalabahá. Glória a Jesus. Aleluia. Grande, 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 grande. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. 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 Você pode dizer essa noite quão grande é o meu Deus. Ele não é o Deus do vizinho, do lado, do outro. Ele é o seu Deus. E Ele te ouve. E eu gostaria de colocar um louvor que é muito antigo, mas eu queria que você adorasse a Ele de todo o coração.
Pode colocar aquele primeiro lá, Tiago, que eu tinha mandado para você. Aleluia. Talvez você não sabe, mas você vai levantar suas mãos. Quando você adora, você sabe que há uma guerra espiritual muito grande, onde cadeias são quebradas, mas onde o poder de Deus se manifesta, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo liberdade para você enxergar aquilo que você não estava vendo, por conta da adoração, da presença. Quando você se prostra e você se torna inferior àquela grandeza que você se prostra, Ele vem a você, Ele te pega no colo e Ele te traz para perto. Levante as suas mãos e comece a adorar, amém? Aleluia. O Senhor quer fazer coisas grandes aqui, irmãos. Eu vejo Deus mudando vestes de muitos irmãos aqui. Vestes de louvor. Deus está colocando vestes de louvor na vida desse irmão aqui. Alto, bem alto aqui, não conheço. Deus está mudando as suas vestes hoje. Vestes de louvor. Aleluia. Pode colocar mais alto. A Deus toda glória. Aleluia. A Deus toda glória. Aleluia. Diga isso a Ele. Toda glória pelas bênçãos sem fim. Oh, aleluia, sem fim as bênçãos. Aleluia, aleluia. A Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor ao nosso grande Deus, todo-poderoso, El Shaddai, príncipe, Arabastula Baixaia, a paz. A Deus toda glória. A Deus toda glória. A Deus toda glória. Vamos adorar a eternidade afora. Entregue a sua adoração. Não tenha pressa para sair da presença dEle. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Toda glória a Deus, toda glória a Deus, toda glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue.
Aleluia. 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 A bondade de Deus e a sua misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Os anjos do Senhor estão prontos para te servir. A mão do Senhor está pronta para te abençoar. O seu Deus é grande, vá em paz para a sua casa, cheio de fé, de graça e de favor, no nome de Jesus. Amém? Estamos terminados. Louve o Senhor com as suas palmas. Em nome de Jesus. Queria lembrá-los que nós temos o livro do nosso jejum, está à venda. Temos uma cantina.